Olá pessoal, eu sou o professor Marcel Oliveira, sou professor da PROS e eu estou aqui para dar continuidade com vocês aos vídeos explicativos da apostila que nós estamos cursando. Apostila essa que é desenvolvimento de modelos de negócio. Nós vimos aqui no início alguns conceitos sobre empreendedorismo e sobre também como aproveitar as oportunidades, como identificar as oportunidades. E hoje nós vamos dar seguimento a mais 2 temas da nossa apostila. Esses temas serão: tema 3, inovação e criatividade. Nós vamos ver algumas estratégias e algumas teorias que existem em cima de inovação e também alguns conceitos sobre inovação e criatividade. E vamos ver como é que isso pode nos auxiliar dentro de um processo de empreendedorismo, um processo para a abertura de um novo modelo de negócio. O tema 4 são ambientes e empresas inovadoras. Nós vamos falar um pouco sobre esse conceito de ambiente inovador, de como isso influencia os colaboradores e a empresa como um todo a literalmente imergir nesse universo de inovação. Como os ambientes podem auxiliar no projeto criativo, no projeto empreendedor. E vamos ver alguns cases de algumas empresas inovadoras, algumas empresas que causaram disrupção no mercado. E o que é isso? Causaram uma quebra de paradigmas e acabaram inovando nos seus segmentos e, consequentemente, atingindo grandes níveis de sucesso. Bom, espero que vocês gostem. Vamos seguindo. Tema 3 e tema 4 da apostila Desenvolvimento de Modelos de Negócio. Para começar, pessoal, tema 3, inovação e criatividade. E aí a gente traz alguns conceitos muito básicos e muito diretos e objetivos sobre criatividade e inovação. Criatividade é a capacidade de usar a imaginação para pensar diferente. Ah, mas parece tão simples, usar a imaginação, eu uso a minha imaginação. Mas até onde a sua imaginação está sendo utilizada com inteligência? Quando eu penso num problema, até que ponto eu utilizo a minha imaginação, meu lado criativo, para chegar a uma ideia criativa, para se chegar a uma solução inovadora. Não basta só imaginar. A gente precisa exercitar o nosso cérebro a ser um buscador de soluções criativas. Se eu tenho um problema, eu preciso olhar para vários pontos, por várias óticas, para este problema. E aí, então, estimular o meu processo criativo. Tentar encontrar soluções que ninguém ainda tenha pensado. Que sejam, às vezes, soluções simples, mas extremamente criativas e eficazes. Não é porque a solução é criativa que ela necessariamente será eficaz. Pode ser algo criativo, mas às vezes ineficaz. Ou seja, quando aplicado, acaba não trazendo a solução que nós gostaríamos que trouxesse. Então, o intuito de se explorar a criatividade é justamente fazer esse exercício constante de boas ideias, de uma imaginação que flui diante dos problemas. E isso acontece, pessoal, quando a gente literalmente faz alguns exercícios de criatividade. Leitura, leitura de cases, olhar literalmente o problema não somente como um problema, mas tentando identificar as soluções. Fazendo esses exercícios no cotidiano, você aguça e explora um pouco mais sobre a sua criatividade. E aí, você treina o seu cérebro para ser um buscador de soluções. Quando você se deparar com um problema, automaticamente você vai começar a criar outras conexões, a pensar outras alternativas que façam com que você chegue à resolução daquele problema. Bom, inovação. Inovação é um esforço coletivo e organizado para gerar valor. Essa definição está bem simples, bem básica. A gente vai entrar mais a fundo
daqui a pouquinho em inovação, mas vocês veem que é um esforço coletivo, ou seja, de um grupo ou mais, né, de pessoas organizado para gerar valor, né? Essa colocação ela está muito bem imposta aí, porque quando a gente fala de inovar, a gente está falando de querer gerar algo novo. E gerar algo novo, consequentemente, traz valor para a empresa, traz valor para aquela solução. Eu vou pensar em uma solução nova para tal produto. Então eu pego tal produto e crio uma nova solução em cima dele. Isso é um processo de inovação. Eu vou pensar um novo tipo de serviço que ainda ninguém pensou. Isso é inovação. Eu vou pegar um processo dentro da minha empresa e torná-lo mais eficaz, mais eficiente. Isso é inovação. Então, inovar é, de forma coletiva, gerar mais valor. E aí ele termina dizendo: a criatividade inspira a inovação. Será que isso é verdade? Quanto mais criativo você for, mais inovação você pode gerar? Com certeza, pessoal. A criatividade é uma base para a inovação. Ela estimula o processo de inovar. A criatividade vai despertando em você gatilhos para que você chegue a boas soluções, na maioria das vezes inovadoras, que ninguém ainda fez, que ninguém ainda conseguiu gerar, né, de uma forma tão eficaz como você às vezes pensou. Então, a criatividade inspira a inovação. E para inovar, é preciso ser criativo. Acabamos de dizer isso, né? E é realmente uma verdade. Para inovar, é preciso ser criativo. Você precisa ter a criatividade como uma das suas características para conseguir criar um processo inovador. Criatividade é pensar fora da caixa. É, mais uma vez, olhar por outros ângulos. Pensar soluções que ainda ninguém pensou. E isso, quem é criativo faz muito bem. Bom, traduzimos inovação como sendo uma interferência em um determinado processo, com o objetivo de auxiliar, e contribuir com a melhoria dos resultados. A tecnologia e o surgimento de novos métodos, processos e ferramentas permitem aos gestores interferirem nas operações já existentes, na intenção de melhorá-las. Então isso é importante frisar. A inovação, ela não necessariamente está ligada à criação de um novo projeto. Ela pode estar ligada ao aprimoramento de um determinado processo. Então, se eu estou dentro de uma empresa e eu identifico algo que pode ser melhorado e crio estratégias, crio um planejamento que vai me trazer melhores resultados, olha o final, contribuir com a melhoria dos resultados. Se isso me trouxer melhores resultados, eu inovei. Mas eu vou gerar então um novo produto, vou criar um novo produto para a minha empresa. Ótimo! Se o seu produto for um sucesso e auxiliar e contribuir com a melhoria dos resultados da companhia, você criou algo inovador. E aí ele termina dizendo que a tecnologia e o surgimento dos novos métodos ajudam esses gestores a melhorar o desempenho de suas empresas, o desempenho dos seus processos. E com certeza, se nós pegarmos alguns exemplos de novos softwares, novas tecnologias de gestão que surgem diariamente no mercado, e eu pegar uma empresa há 10 anos atrás que não utilizava esse tipo de software, passou a utilizar e com isso ela teve uma melhoria dos resultados, ela passou por um processo de inovação. Tudo aquilo que gera melhoria dos resultados depois de uma interferência dentro do processo pode ser considerado um processo inovador. Você está quebrando paradigmas, você está modificando a forma de fazer e fazendo de um jeito melhor. Isso é inovar. A capacidade de inovação permite à marca ou empresa se destacar no seu mercado e conquistar o seu público-alvo, além de crescer e se manter em níveis de liderança. Portanto, inovar é algo necessário e importante dentro da cultura do empreendedorismo. Sem dúvida alguma, as empresas que inovam,
elas estão sempre em destaque, né? E as empresas que estão em destaque, elas consequentemente chamam a atenção do seu público. As empresas que conseguem despertar esse interesse constante do consumidor, geralmente é aquelas que se mantêm numa crescente, é aquelas que se mantêm nos níveis de liderança. Elas se mantêm sempre no topo, porque ela está sempre gerando algo novo para que os consumidores olhem para ela. Se ela não está gerando algo novo, ela está aperfeiçoando os seus processos. Pode ser um processo logístico, então a entrega dela se torna mais rápida, e isso o consumidor vai perceber. Pode ser um processo comercial, e aí o atendimento vai ficar diferente. Consequentemente, também o consumidor vai perceber. Então são tipos de estratégias que são ligadas ao processo e que o tornam melhor. Isso, quando chega ao consumidor, causa impacto. O consumidor olha e fala: nossa, realmente essa empresa é criativa, essa empresa inova sempre, está sempre trazendo uma novidade. Isso faz com que ele sinta a curiosidade, às vezes até a necessidade de ir atrás para saber o que essa empresa está fazendo de bom. E isso gera, com certeza, audiência, isso gera procura, e isso faz com que ela se mantenha nos níveis de liderança. Bom, dentro deste contexto, conhecer os tipos de inovação e identificar o potencial de cada uma é fundamental para que a empresa entenda qual modelo de inovação mais ideal e quais estratégias devem ser adotadas. Mas modelo de inovação quer dizer que existem modelos de inovação? Sim, existem 4 modelos de inovação diferentes. Nós vamos vê-los a seguir. E a empresa precisa conhecer esses tipos de inovação para justamente identificar em qual delas, de repente, ela pode estar se enquadrando no momento. Ah, mas uma empresa necessariamente sempre vai inovar da mesma maneira? Não. Pode ser que hoje ela tenha uma inovação e que amanhã ou depois ela crie um outro processo de inovação dentro daquele ramo, daquele share de mercado do qual ela faz parte. E para que a empresa consiga literalmente explorar essa capacidade de inovação, explorar essa inovação da maneira mais adequada, ela precisa entender como é que funciona. Só assim ela vai conseguir literalmente criar estratégias eficazes que vão levá-la ao sucesso. E aí nós trazemos, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre os tipos de inovação, essa ferramenta, que é de um teórico, e ela traz a matriz da inovação. A matriz da inovação, ela tem esses quadrantes, e ela trabalha em 2 eixos. Vamos ver quais são? O primeiro deles, que vocês observam em vertical, é o eixo do impacto de mercado. Representa qual é o tamanho do impacto causado no mercado por conta dessa inovação que você está criando. Eu vou impactar o mercado de forma literalmente abrangente ou não? O impacto no mercado vai ser leve, porque já é uma aprimoração, mas que só está ganhando a mais. Ela já existe, mas está ganhando algo a mais. Então não vai ter um impacto tão grande no mercado como uma coisa inteiramente nova. Ele será de alto, que é algo transformador, que vai literalmente transformar o mercado. Será moderado ou de leve impacto, né? Quando literalmente já existe alguma coisa, você está aprimorando, né? Então ela não causa um impacto tão alto no mercado quanto uma coisa nova. E aí o eixo que está na horizontal é o eixo da tecnologia. Distingue se a inovação se trata de uma tecnologia já existente ou de algo novo. Neste caso, provavelmente é um aprimoramento daquele processo. Então, se eu tenho lá a minha linha de produção e eu criei um novo processo que vai gerar economia de recursos, que vai gerar economia de tempo e ao mesmo tempo elevar os meus índices de produção, perfeito, eu criei algo inovador, mas que não necessariamente
vai ter alta tecnologia. Pode ser uma transformação simples, um aprimoramento simples de processo, mas que já gera um resultado satisfatório. E aí ele termina. Ou então, se ela é uma tecnologia totalmente nova, né? Pode ser literalmente uma startup, algo literalmente novo, que vai quebrar paradigmas, que vai gerar um impacto significativo no mercado e que tenha alta tecnologia, que seja algo que não existe até então. Bom, quando você cruza os quadrantes, você tem 4 tipos de inovação que nós vamos ver a seguir. A primeira delas, quando você tem uma tecnologia já existente e um alto impacto de mercado, a gente tem a inovação de sustentação. E aí ele define como sendo melhora em um produto com o objetivo de proteger ou sustentar sua posição em um mercado existente. Vamos pensar na Apple, pessoal. Vamos pensar no iPhone. Ela não promove a cada lançamento de iPhone uma inovação de sustentação? Ela não quer se manter na posição de líder? E para isso ela não aprimora os aparelhos, não torna os aparelhos ainda melhores do que já são? Isso é inovação de sustentação. Se eu tiver uma tecnologia já existente e um baixo impacto de mercado, eu tenho o que a gente chama de inovação incremental. Melhoria gradual e contínua em um mercado ou produto existente. Eu crio uma melhoria, eu crio uma atualização. Por exemplo, sistemas iOS. A cada 30 dias, um pouco mais, tem atualização de sistema. Isso é algo de alto impacto ou de alta tecnologia? Não. Mas é algo que incrementa aquela solução, que gera algo a mais para aquilo. Então isso é inovação incremental. Nós temos, quando a tecnologia é nova e o impacto é alto no mercado, nós temos o que a gente chama de inovação disruptiva. A tecnologia é um novo modelo de negócio que causa uma disrupção no mercado existente. Literalmente aquilo entra para mudar tudo, né? É o caso da Uber. Se a gente pegar a Uber, né, antes de ela surgir, só tinha os modelos de negócios de táxi, né, que eram modelos completamente diferentes do que é a Uber. E o que a Uber fez? Causou uma disrupção, né? As pessoas passaram a consumir de maneira diferente trajetos de carro. Então, tecnologia nova, com alto impacto de mercado, é inovação disruptiva. E por último, quando eu tenho uma nova tecnologia, mas com baixo impacto de mercado, eu tenho uma inovação radical. É a descoberta tecnológica que transforma indústrias e geralmente cria novos mercados, né? Você não criou necessariamente um produto novo que vá causar disrupção, mas uma descoberta tecnológica, um aprimoramento de processo, que não necessariamente vá impactar o mercado de maneira grande naquele momento, mas que vai gerar um avanço tecnológico, que vai possivelmente gerar até outros mercados. É isso que a gente chama de inovação radical. E a gente vai ver um pouquinho mais a fundo a inovação de sustentação. Mais uma vez, tecnologia existente com alto impacto de mercado é a inovação que não cria uma nova rede de valor, ou seja, não está lançando nada de novo ao mercado, porém desenvolveu uma nova versão ou promoveu uma mudança extremamente significativa, que por consequência trará melhores resultados para aquele determinado produto ou serviço. Inovação disruptiva, tecnologia nova e alto impacto no mercado. É o tipo de inovação que causa um maior impacto. Trata-se de uma tecnologia inteiramente nova, que surgiu com o intuito de resolver um problema que nenhum outro produto ou serviço conseguiu resolver. Então é algo que vem para transformar, para mudar a vida dos consumidores. Por isso, inovação disruptiva. Inovação incremental, tecnologia existente, baixo impacto no mercado. Constantemente a gente observa esse tipo de inovação em inúmeros mercados. É quando empresas desenvolvem pequenos incrementos a cada revisão de produtos.
ou a cada retorno de satisfação dos seus clientes. Vamos pegar uma empresa de carro que lança lá um modelo de carro novo. Esse modelo ele vai ficar no mercado por algum tempo, mas quando eu lançar um modelo novo, ele não vai vir incrementado, ele não vai vir com alguma coisinha a mais que o antigo não tinha, com certeza, né? Para que ele continue chamando a atenção dos consumidores. Às vezes tem consumidor que troca pelo mesmo modelo, só pelos incrementos que vem. Então isso é inovação incremental. E a inovação radical, tecnologia nova, baixo impacto no mercado. É o tipo de inovação que não transforma, mas cria novos mercados. São novas tecnologias que dão origem a novos mercados de consumo que antes não existiam. Então, no momento, eu acabo criando um novo mercado, eu acabo nem impactando o mercado já existente. Tamanha é a inovação da minha tecnologia. Essa é a inovação radical. Bom, como que eu planejo um processo de inovação? Existem etapas que devem ser seguidas. Diante da necessidade de inovar, as empresas muitas vezes decidem focar os seus esforços em processos de inovação, utilizados para promover as atividades inovadoras e servirem de parâmetro para que os profissionais consigam identificar se estão ou não avançando. São 5 etapas muito simples: criar, avaliar, testar, vender e controlar. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas? Criação. Crie, reúna o seu time e discuta ideias. Perdão, estou mudando aqui para verificar. Reúna o seu time e equipe e discutam as ideias. Existem ferramentas que podem auxiliar no processo de criação, como, por exemplo, uma reunião de brainstorming, que é uma tempestade de ideias, onde os participantes discutem sobre determinados assuntos, fazendo sugestões, críticas e avaliações, até se chegar a uma conclusão que a maioria eleja como melhor. Então existem técnicas dentro do processo criativo. Durante o curso, nós vamos ver mais a fundo sobre alguma delas. Avalie, reúna o material produzido e realize um filtro sobre aquilo que realmente é interessante de ser executado. Discuta e revise todos os pontos abordados para verificar se ainda é possível realizar alguma correção ou alteração. Avaliar é extremamente importante, pessoal. A gente não pode ir com a cara e com a coragem simplesmente. É preciso avaliar a ideia e ver se ela realmente é viável. Teste. Realize testes, faça protótipos. É importante validar a sua ideia, né, para provar que ela realmente funciona. Crie cronogramas de testes, faça experimentações, né? Pegue ali o seu público e faça com que ele experimente a sua ideia, para ver realmente qual será a devolutiva que ele vai ter com você. Diante dessa análise, ainda é possível gerar melhorias e correções de acordo com a opinião do usuário. E aí, tá pulando a etapa aí, mas anteriormente vocês viram, venda. Vá para campo, coloque o seu produto na linha, coloque o seu produto para vender, para que a gente possa colher resultados e verificar como que ele está desempenhando. Por fim, monitore. Esse é importantíssimo. Acompanhe os indicadores e os números existentes para você verificar. Melhorou? Piorou? Está vendendo mais? Está vendendo menos? Monitore. Durante todo o processo, meça os números que estão sendo gerados, para que no fim do processo você consiga compará-los e verificar. Estão surtindo efeito ou não? Vende mais ou vende menos? Melhorou ou não melhorou? É importantíssimo avaliar dentro do processo de inovação. Bom, pessoal, a gente segue para o tema 4, que são ambientes e empresas inovadoras. Criar ambientes de trabalho que estimulam os colaboradores, processos simplificados e integradores que impulsionem o trabalho em equipe e fortaleçam os conceitos de união são fundamentais para aqueles que desejam prosperar nos dias de hoje. É comprovado que pessoas que fazem aquilo que gostam trabalham melhor e são mais eficientes na entrega dos resultados. Portanto, incentivar práticas, processos e momentos que fortaleçam este conceito junto do colaborador é algo que vai auxiliar a empresa a ter pessoas que realmente vestem a camisa, que fazem realmente parte do time e que estejam ligadas ao propósito da organização.
e alinhadas com a sua missão, visão e valores. Às vezes as empresas, as pessoas, os gestores não dão muita importância para o ambiente. Se você quer criar um ambiente inovador que estimula a criação, pense nisso. Você não pode colocar as pessoas sentadas dentro de uma sala fechada e esperar que elas criem, né? O ambiente também pode ser algo que estimula durante a criação. E aí a gente traz alguns exemplos. Vejam vocês aí um escritório de uma startup, né? A gente vê as pessoas trabalhando muito próximas, dentro de um ambiente com um design confortável, agradável, acolhedor, né? Não é um design cansativo que faz com que as pessoas tenham vontade de ir embora. É um design que inspira tranquilidade, inspira um ambiente de calma, inspira um ambiente de criação. Veja a utilização das cores, um quadro de fundo, de que as pessoas podem marcar as ideias que têm. Todos trabalhando em um mesmo campo de visão. Então, se eu tenho uma ideia, fulano, o que você acha disso? O outro ali do lado pode me dar uma opinião também. Então, eu tenho essa sintonia, eu tenho essa mistura, essa interação dentro do ambiente que auxilia dentro do processo criativo. Olha para vocês verem, esse é o escritório da Apple, né? Um dos escritórios da Apple, se eu não me engano, esse está no Vale do Silício. E observem até mesmo o design do prédio, né? Parece um estádio de futebol, é uma coisa que, por si só, a sua arquitetura já é inovadora, já inspira a criação. Percebam que tem muito verde, né? Muito espaço verde, para que as pessoas possam literalmente arejar a cabeça e dar espaço para que as ideias criativas surjam, né? A ideia criativa, ela precisa ser estimulada, mas às vezes o ócio, você ficar parado, descansando a sua mente, é quando a ideia literalmente vem, né? E abruptamente ela surge na sua cabeça. Então, percebam a diferença de ambientes corporativos antigos, né? Que trabalhavam salas individuais, fechadas, prédios na vertical e por aí vai. Algumas características que devem ser levadas em consideração dentro do ambiente inovador. Estimule a diversidade e a criatividade. É uma estratégia de muitas empresas, né? Criarem o que a gente chama de células de trabalho. Pequenos grupos de departamentos diferentes que interagem entre si, né? Buscando literalmente estimular a diversidade e o processo criativo. Forneça momentos de descontração. Uma equipe que somente produz de forma contínua, mecânica, dificilmente encontra espaço para criar. Então, crie alguns momentos de descontração que as pessoas possam esparecer. Elimine barreiras. Ter barreiras, uma hierarquia muito congelada, não necessariamente significa controle, mas sim barreiras que às vezes vão impedir o processo criativo. Pratique o networking. Fortaleça a geração e a troca de ideias entre os membros. E, se possível, com pessoas de fora também. Faça com que as pessoas conheçam umas às outras e dentro do ramo que elas atuam. Isso faz com que ideias surjam. Identifique os talentos. Esteja atento àqueles indivíduos que a gente chama de fora da curva. Aquele cara que é muito criativo, que pensa fora da caixa, que tem uma alta capacidade de inovar. Fique atento, ele pode ser um grande auxiliador dentro da sua empresa e dentro do seu processo criativo. Invista em capacitação e treinamento, isso é importantíssimo. Uma equipe treinada e instruída tem muito mais chance de criar soluções e ideias inovadoras. Invista em cursos, palestras, material, tudo que vai fazer fomentar esse processo criativo. A gente tem alguns exemplos, né, de empresas, ou melhor, de sistemas de inovação, de ambientes inovadores. Os hubs, espaços físicos ou virtuais que reúnem startups buscando criar conexões. As incubadoras são estruturas de programas de apoio, né? Elas oferecem apoios para projetos tecnológicos que visam se tornar startups. Aceleradoras são empreendimentos geralmente privados que ajudam no processo de amadurecimento das startups. Ajudam no controle, no amadurecimento das ideias,
no aperfeiçoamento dos processos. Smart Farm ou Smart Farming Lab é um conceito que ganha força de cada dia com a transformação digital na agropecuária. Olha só como tem diversos setores da indústria que podem ser beneficiados com a inovação. É uma fazenda que adota um conjunto de tecnologias digitais e de precisão, como a utilização de drones, sensores, internet das coisas, inteligência artificial, tudo que vai ajudar dentro da produção. Também podem ser fazendas e campos experimentais para o desenvolvimento, testes de validação de novas tecnologias em um ambiente real. Por último, os parques tecnológicos são ambientes de inovação que reúnem empreendimentos voltados à promoção da ciência, tecnologia e inovação, por meio da aproximação de 3 agentes: o centro de conhecimento, que geralmente são universidades ou centros de pesquisa, o setor produtivo, as empresas e as indústrias que investem naquilo, e o poder público, o governo. Alguns cases de empresas inovadoras. Apple, né? Não tem nem como não citar a Apple. Em cada aparelho novo, uma inovação diferente, né? Em cada produto novo, a gente teve o iPod, a gente teve o iPad, agora a gente tem o iPhone melhorando, já estamos no 14 Pro, né? Então, sempre com tecnologias inovadoras. Eu trago o exemplo do Quinto Andar, uma empresa que pensou fora da caixa, né, e trouxe uma solução de aluguéis diferente do que já havia no mercado. E causou uma disrupção, né? A Quinto Andar hoje é uma empresa que já é uma startup de sucesso, já fatura milhões e causou disrupção no seu mercado, né? Trouxe uma inovação. Pessoal, é isso. Nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado dos conteúdos de hoje. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até logo.